Eu nunca fui o tipo de mulher que desconfia de todo mundo. Sempre acreditei que, se a pessoa está perto de você, é porque te quer bem. Mas hoje eu entendo que alguns se aproximam só para te destruir por dentro. Sorrindo. Meu nome é Larissa, e essa é a história de como minha própria cunhada tentou roubar meu mundo inteiro. Começando pelo meu irmão, mas tendo como alvo o homem que dormia ao meu lado. Meu irmão, Caio, é 3 anos mais novo que eu. Sempre foi reservado, meio fechado, mas de um coração puro. Ele teve poucos relacionamentos na vida, sempre tímido demais para engatar algo duradouro. Então, quando ele apareceu com a Fernanda, pela primeira vez, a gente até comemorou. Ela era extrovertida, linda, do tipo que chama a atenção só de entrar no ambiente. Logo de cara, percebi que ela gostava de falar demais e observar demais. Em um dos primeiros almoços de família, eu peguei o olhar dela demorando tempo demais no rosto do meu marido, Rodrigo. Um olhar não de curiosidade, mas de avaliação. Frio, meticuloso. Na hora, pensei que era coisa da minha cabeça. Mas sabe, quando o coração dá aquele alerta silencioso? Eu tentei não alimentar isso. Afinal, Rodrigo era meu porto seguro há 7 anos. Um homem calmo, estável, que me dava amor sem precisar gritar aos 4 ventos. Nós já passamos por altos e baixos, como qualquer casal, mas nada que abalasse a estrutura sólida que construímos. Pelo menos, era o que eu pensava. As visitas de Fernanda à nossa casa começaram a se tornar frequentes. Às vezes, ela aparecia mesmo quando Caio não estava. Dizia que só queria fazer companhia, que adorava conversar comigo. Trazia bolo, fazia elogios ao meu cabelo e sempre soltava uma piadinha boba para fazer Rodrigo rir. Eu ria junto, claro. Quem desconfia de alguém que te abraça e traz sobremesa? Foi numa terça-feira comum que tudo começou a mudar. Rodrigo chegou em casa mais tarde do que o habitual. Disse que teve reunião. E tudo bem, isso acontece. Mas, no bolso da calça dele, encontrei um bilhete dobrado, escrito com uma letra feminina. Adorei te ver hoje. Me avisa quando puder repetir. F. Naquele momento meu mundo não desabou. Ele tremeu, porque eu ainda queria acreditar que Fne poderia ser qualquer pessoa, até mesmo uma colega de trabalho. Mas lá no fundo, algo já gritava o nome dela. Fernanda. Eu confrontei Rodrigo com o bilhete, e ele disse que não sabia de quem era. Riu até. Disse que podia ser trote, alguém brincando. Eu quis acreditar. A dor de imaginar meu marido envolvido com outra mulher me deixava com náusea. Mas no dia seguinte, Fernanda apareceu em casa com um sorriso tão descarado que o bolo de cenoura quase caiu da bandeja da minha mão. E aqui, antes de te contar o que ela fez a seguir, já aproveita e se inscreve no canal e deixa o like, porque o que eu vivi parece roteiro de filme. Daqueles que a gente acha que nunca vai viver. Mas eu vivi. E você precisa ouvir tudo até o fim. Fernanda se sentou no sofá e disse, casualmente, que Caio não tinha aparecido no encontro deles. Disse com um sorriso triste, fingido. Mas tudo bem, né? Ainda bem que tem gente mais interessante nessa família, ela disse, olhando direto para o meu marido. Aquela frase dela me atravessou como um espinho. Rodrigo fingiu que não ouviu, e eu sorri amarelo, com o coração martelando no peito. Fiquei observando os dois. O jeito como ela cruzava as pernas de forma estratégica, como lançava o cabelo para o lado enquanto falava, e principalmente, como ele evitava olhar para ela, como quem tenta esconder algo. Nos dias seguintes, comecei a reparar mais. Cada gesto, cada expressão, cada troca de olhares. E quanto mais eu observava, mais as peças começavam a se encaixar. Não havia provas concretas, mas meu instinto gritava. A intuição de uma mulher apaixonada que sente seu amor sendo envenenado aos poucos. Um sábado, enquanto eu lavava a louça depois do almoço, ouvi risadas vindo do quintal. Rodrigo e Fernanda estavam lá, sozinhos, conversando baixo. Quando me aproximei da janela, o riso cessou
como se soubessem que estavam sendo observados. E ela, mais uma vez, lançou aquele sorriso sarcástico e me perguntou: Larissa, você confia mesmo em todo mundo que está à sua volta? Eu não, respondi. Apenas travei o maxilar e continuei meu dia como se nada tivesse acontecido. Mas naquela noite, esperei Rodrigo dormir, peguei o celular dele e tentei desbloquear. Errei as tentativas até acertar com a data do nosso casamento. E ali estava tudo. Mensagens apagadas, sim, mas um histórico de chamadas com um número salvo como Fê. Liguei para aquele número na manhã seguinte. Só toquei e desliguei. Queria ver a reação dela. E não demorou. Meia hora depois, Fernanda apareceu em casa com um pretexto qualquer. Disse que esqueceu um livro aqui, sendo que ela nunca trouxe livro nenhum. Olhou para o Rodrigo, depois para mim. Estava nervosa. Bingo. Comecei a conversar mais com meu irmão Caio. Fiz perguntas sutis, tentando entender se ele percebia algo estranho no comportamento da Fernanda. E para minha surpresa, ele disse que ela andava distante, fria, e que evitava se encontrar com ele nos últimos dias. Dizia estar ocupada e às vezes simplesmente sumia por horas. Meu irmão estava apaixonado. Eu via nos olhos dele. Ele estava sofrendo em silêncio. E aquilo me doía ainda mais, porque a mesma mulher estava envenenando dois amores da minha vida ao mesmo tempo. Foi aí que decidi agir. Mas não com gritos ou confrontos. Eu queria a verdade. E para isso era preciso esperar o momento certo. Na semana seguinte, preparei um jantar especial. Convidei Caio, Fernanda e, claro, Rodrigo. Queria reunir os 4. Fernanda hesitou, mas veio. Estava linda, como sempre. Mas havia algo diferente em seu olhar naquela noite. Um ar de desafio, como se dissesse: eu sei o que você sabe e não me importo. Durante o jantar, deixei o celular gravando escondido, sob a mesa. Não sabia o que poderia captar, mas precisava tentar. E entre risadas forçadas e olhares desviados, ouvi Fernanda dizer baixinho: às vezes, estar com o irmão errado é só uma questão de tempo. Algumas pessoas demoram para entender quem realmente combina com quem. Meu coração parou por alguns segundos. Rodrigo tossiu. Caio nem entendeu. Mas eu entendi. E ali, naquele instante, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Depois daquele jantar, não consegui mais dormir. Passei a noite ouvindo e reouvindo a gravação, tentando captar cada nuance da voz da Fernanda, cada suspiro do Rodrigo. A frase ecoava na minha mente como um veneno. Estar com o irmão errado é só uma questão de tempo. Eu sabia que aquilo não era apenas uma provocação, era uma confissão velada e covarde. No dia seguinte, pedi ao Caio que viesse almoçar comigo sozinha. Disse que queria conversar sobre algo importante. Ele chegou animado, achando que talvez eu tivesse alguma surpresa boa. Quando contei tudo o que eu estava desconfiando, ele não quis acreditar de imediato. A Fernanda? Com o Rodrigo? Impossível, Lari. Ela me ama. Só deve estar confusa. Foi doloroso vê-lo negando a verdade como eu mesma fiz no início. Mas no fundo, Caio começou a perceber o mesmo que eu. Os sumiços, as desculpas vazias, o distanciamento. Ele não disse mais nada. Apenas abaixou a cabeça e saiu em silêncio. Aquela era uma dor que só ele podia digerir no próprio tempo. Nos dias seguintes, Fernanda ficou estranhamente ausente. Não ligava, não aparecia, nem mesmo mandava mensagens. Caio me disse que ela terminou com ele por mensagem de voz, dizendo que precisava descobrir quem era de verdade. Ela nem teve a decência de olhar nos olhos dele. Covarde até o fim. Rodrigo, por outro lado, estava mais calmo, até sorridente. Comecei a notar que ele estava saindo mais arrumado do que o normal. Usava perfume que nem gostava antes. E um dia, ao lavar suas roupas, encontrei um recibo de motel no bolso do casaco. A data: 2 dias antes daquele jantar em que Fernanda apareceu maquiada como se fosse para um desfile. Foi aí que desabei, mas não chorei na frente dele. Esperei ele sair para o trabalho e me tranquei no quarto.
Chorei até não ter mais forças. Gritei para o travesseiro. Eu amava aquele homem. Ele era o pai que eu queria para os filhos que ainda não tive. E ele estava me traindo, com a mulher que destruiu o coração do meu irmão. Naquela noite fiz algo que nunca pensei que teria coragem. Esperei o Rodrigo dormir, peguei o celular dele e instalei um aplicativo espião. Eu precisava de provas. Não mais para mim, mas para ele, para o mundo, para o Caio, para escancarar a verdade suja que eles tentavam esconder atrás de sorrisos e desculpas esfarrapadas. Em 3 dias, eu já tinha o suficiente para expor os dois. Conversas por mensagem marcando encontros, troca de fotos, apelidinhos idiotas. O pior era ver como o Rodrigo falava de mim nas mensagens. Me chamava de paranoica, fria, sem graça. E Fernanda alimentava tudo isso, dizendo que ele merecia alguém mais viva. O ódio começou a tomar conta. Mas eu respirei fundo. Não ia me rebaixar. Ainda não. Primeiro, eu precisava planejar. A vingança tinha que ser silenciosa, fria e certeira. Do tipo que não deixa ferida, deixa cicatriz. E se você está acompanhando essa história até aqui, é porque sabe que o buraco vai ficar ainda mais fundo. Então já aproveita e deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir é digno de novela. E eu ainda não cheguei nem na parte mais suja dessa traição. Decidi guardar tudo. Cada print, cada áudio, cada confirmação daquela traição nojenta. Criei uma pasta escondida no meu computador com o nome de Tempestade, porque era exatamente isso que eu estava preparando. Uma tempestade que ia arrastar os dois. Mas antes, eu precisava de mais uma peça no tabuleiro. Liguei para Fernanda. Fingi que estava fragilizada, que queria conversar, entender por que ela tinha se afastado de mim e do meu irmão. Ela caiu como uma marionete. Marcamos um café. Quando ela chegou, vestida de maneira provocante como sempre, eu respirei fundo e sorri. Queria vomitar, mas mantive a pose. Conversamos por meia hora. Falei sobre minha crise com Rodrigo, inventei que ele andava distante, frio, e que eu suspeitava que talvez ele estivesse com outra. Ela me olhou nos olhos e por um segundo hesitou, mas logo disfarçou. Disse que eu estava vendo coisas. O rosto dela tremia. Ela sabia que eu estava perto de descobrir, ou melhor, ela pensava que eu ainda não sabia. Na saída me abraçou e disse: "Você é forte, Lari. Vai superar qualquer coisa." E naquele momento tive certeza. Ela não sentia culpa, nem por mim, nem pelo Caio. Estava convicta de que podia manipular todo mundo e sair ilesa. E foi aí que decidi que minha vingança precisava ser pública. Do tipo que destrói reputações. Combinei com Caio de irmos juntos num evento de família, que aconteceria na semana seguinte. Era o aniversário da nossa mãe. Rodrigo e Fernanda estariam lá. Era o cenário perfeito. Muitos olhos, muitas bocas, muitos celulares. O ambiente ideal para acender o pavio da bomba que eu vinha preparando. Nos dias que antecederam o evento, continuei fingindo. Beijei Rodrigo como se nada estivesse errado. Elogiei o corte de cabelo, novo. Disse que o amava. Ele acreditava. E aquilo só aumentava o desprezo que eu sentia. Ele achava que eu era burra, que nunca ia descobrir, que podia brincar com meu coração impunemente. Chegou o sábado. Eu vesti um vestido vermelho, poderoso, marcando minha presença como nunca. Caio também foi impecável. Mesmo com o coração partido, segurou firme. A casa da nossa mãe estava cheia, a música alta, os risos soltos, e no meio daquele caos de abraços e lembranças, Fernanda e Rodrigo chegaram, juntos. Ela estava colada no braço dele. Disfarçava com um sorrisinho de canto. Ele fingia que era coincidência. Mas eu já sabia. Tinham se encontrado antes do evento, vindo no mesmo carro. Provavelmente com cheiro um do outro no corpo. Aquela visão me enojou. Mas eu estava pronta. Peguei o microfone fingindo que ia fazer uma homenagem à minha mãe. Agradeci a todos pela presença,
Elogiei a família, falei sobre amor, confiança, lealdade, e aí olhei diretamente para Rodrigo e disse: e também sobre traição. Porque tem coisa que a gente não pode engolir calada. As conversas cessaram. Os olhos se voltaram para mim. E então, com o celular na mão, comecei a ler em voz alta algumas das mensagens entre Rodrigo e Fernanda. Palavras como: quero sentir seu gosto de novo, ela nunca vai saber, e você me enlouquece, ecoaram por todo o salão. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. E foi aí que tudo começou a desmoronar. No instante em que terminei de ler a última mensagem, o caos se instaurou. Algumas pessoas gritaram em choque, outras taparam a boca, incrédulas. Minha mãe deixou o copo cair no chão, e o barulho do vidro estilhaçando só intensificou o silêncio sufocante que se seguiu. Rodrigo ficou paralisado. Sua expressão era a de um homem que acabara de ser desnudado em praça pública. Tentou avançar até mim, balbuciando alguma desculpa, mas Caio ficou na frente, como um muro. Nem se atreva, ele disse com os olhos vermelhos de raiva. Aquilo foi o suficiente para Rodrigo recuar. Fernanda, por sua vez, tentou rir. Uma risada nervosa, debochada, como quem ainda acredita que tem controle da situação. Vocês estão exagerando. Isso foi no passado. Nem foi nada demais. Mas sua voz falhou quando uma tia se aproximou e cuspiu. Nojenta! Destruiu a própria família! Foi um desfile de reprovação. As pessoas se afastavam deles como se estivessem contaminados. A vergonha era visível, estampada no rosto de cada um. Meu pai, que raramente se metia em confusões, apenas disse: vocês dois não têm lugar mais aqui. Saíam da minha casa. Saíram, mas saíram juntos. Rodrigo e Fernanda, humilhados, deram as mãos como dois adolescentes em rebeldia, como se o amor proibido deles fosse digno de admiração, como se fossem Romeu e Julieta. Mas a diferença é que eles não eram vítimas, eles foram os carrascos da nossa confiança. Após o escândalo, o silêncio se instalou na família por semanas. Todos sentiam o peso da traição, do escândalo, da vergonha. Mas dentro de mim havia uma sensação de justiça, de que, mesmo ferida, eu tinha me mantido de pé, tinha feito o que precisava ser feito. Ainda assim, algo me incomodava. Eles estavam livres, juntos, rindo por aí, como se nada tivesse acontecido. Foi então que Caio apareceu com uma ideia, uma vingança final. Algo que não apenas os afastaria, mas que faria com que eles se voltassem um contra o outro. Algo sujo, cruel, mas justo. Ele descobriu que Fernanda já tinha feito isso antes. Se aproximar de famílias, destruir lares, sugar tudo e depois ir embora. Começamos a investigar. Descobrimos mensagens antigas dela com um ex-namorado de Rodrigo, fotos, ameaças. E pior, descobrimos que ela estava usando Rodrigo como trampolim para se infiltrar em uma empresa da família dele, uma herança milionária, que o Rodrigo herdaria caso se casasse com alguém digna, aos olhos dos tios mais conservadores. Fernanda sabia disso. Por isso, depois da explosão, ela começou a se comportar como a namorada ideal. Frequentava a igreja da família dele, postava fotos fazendo caridade e até inventou que estava pensando em adotar um cachorro. Rodrigo acreditava em cada mentira. Caio e eu apenas observávamos, porque sabíamos a hora certa de agir. E antes de te contar como derrubamos essa farsa até o chão, já vou aproveitar para te lembrar. Se você está curtindo essa história intensa e cheia de reviravoltas, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você faria no meu lugar. Porque o pior ainda está por vir. E a queda deles vai ser de joelhos. O que Fernanda não sabia é que o primo de Rodrigo, Eduardo, com quem ela também já havia trocado mensagens no passado, tinha um coração partido e uma sede de vingança maior do que a minha. Ele foi quem nos entregou o resto das provas que faltavam. Prints, áudios, até um vídeo onde ela zombava da família rica, dizendo que dinheiro velho é mais fácil de enganar. Com esse arsenal,
Caio e eu montamos um dossiê. Organizamos tudo em ordem cronológica, mostrando como Fernanda agia. Se aproximava da família, seduzia alguém vulnerável e se infiltrava para sugar cada gota de status e poder. Rodrigo era apenas o próximo na lista dela, um peão cego pela luxúria. Enquanto isso, Fernanda posava de noiva dedicada. Rodrigo já falava em casamento. A família, mesmo desconfiada, começava a aceitá-la, iludida pelas aparências. Caio, esperto, sugeriu que a bomba final fosse plantada exatamente na festa de noivado que eles estavam organizando. Ironia do destino? Talvez. Justiça? Com certeza. Nos infiltramos silenciosamente no grupo da organização do evento, graças a uma prima minha que trabalhava com decoração. Ela não sabia de tudo, mas confiava em mim. E eu sabia exatamente onde colocar o pendrive com os arquivos comprometedores, para que fossem projetados no telão no momento exato. A festa estava marcada para um sábado à noite. Mansão da família de Rodrigo, convidados importantes, empresários, gente da alta roda. Tudo impecável. Fernanda apareceu deslumbrante, fingindo ser a noiva do ano. Rodrigo, sorridente, achava que finalmente estava vencendo na vida. Mal sabiam eles. Quando os dois estavam no centro do salão, prontos para o brinde, a luz se apagou. O telão acendeu. No início apareceram fotos românticas dos dois. O início do vídeo oficial de homenagem. Mas depois, começaram a surgir os prints. As mensagens com Eduardo. O vídeo em que ela chamava a sogra de velha ridícula. E, por fim, o áudio. Vou arrancar tudo que essa família podre tem, começando pelo idiota do Rodrigo. O salão inteiro congelou. Alguém deixou o copo cair. Outras pessoas começaram a murmurar, e uma senhora gritou: "Essa mulher é um monstro!" Rodrigo ficou branco, paralisado. A câmera da homenagem continuava ligada e captou tudo. A expressão dele de dor, a incredulidade, o mundo desabando ao redor. Fernanda tentou desligar o telão, mas já era tarde demais. As pessoas começaram a filmar, a espalhar. Os tios de Rodrigo, donos da herança, disseram ali mesmo que ele estava fora do testamento se continuasse com ela. Foi como assistir a um castelo de cartas sendo engolido por um furacão. Rodrigo, furioso, empurrou Fernanda e gritou: "Você arruinou minha vida!" Ela, em desespero, tentou culpá-lo, dizendo que ele sabia de tudo, que estavam juntos nisso. Mas ninguém acreditou. Era nítido quem era a manipuladora da história. E a plateia assistia à ruína dos dois como quem vê um filme de suspense ao vivo. Caio, ao meu lado, apenas murmurou: "Agora é só assistir eles se destruírem sozinhos." Eu não disse nada. Apenas observei. Depois de tudo o que fizeram comigo, aquilo não era vingança. Era justiça poética. Depois da explosão do vídeo, minha vida se tornou curiosamente calma. Passei dias sem ser incomodada. Não recebi mais mensagens de Fernanda, nem de Caio. Era como se tivessem evaporado, engolidos pela própria vergonha. Pela primeira vez em muito tempo, eu respirava em paz. Rodrigo, meu irmão, não quis ver o vídeo. Disse que já tinha sofrido demais com tudo e que, para ele, Fernanda era página virada. Estava se tratando, fazendo terapia, e começava a construir uma nova vida. Ver ele dando passos firmes novamente era o melhor presente que eu poderia ter recebido. Mas como tudo na vida, a calmaria não duraria muito. Um envelope anônimo chegou na minha casa. Dentro dele, havia apenas uma folha com uma frase escrita à mão: "Você venceu, mas a guerra só termina quando todos os segredos vêm à tona." E junto, uma foto antiga, de mim, ao lado de um homem. Levei alguns segundos para reconhecer aquele rosto. Era o ex-namorado da Fernanda, o mesmo que ela dizia ter deixado anos antes de conhecer Rodrigo. Mas o detalhe que me congelou foi a data marcada na foto. 2 meses depois do início do namoro dela com meu irmão. Ou seja, ela estava com os dois ao mesmo tempo. Por instinto, fui atrás daquele homem. Achei o perfil dele numa rede social abandonada e, com algum esforço, descobri seu endereço atual. Fui até lá, e ele não se surpreendeu ao me ver. Na verdade,
Me esperava. Achei que demoraria mais para vir até mim, disse com um meio sorriso. Conversamos por horas. Ele me contou tudo. Fernanda usava os homens para ter vantagens. No caso dele, moradia e proteção. No de Rodrigo, status e conforto. E com Caio, bem, ele mesmo não sabia ao certo, mas tinha certeza que era por interesse financeiro. Ela era uma especialista em manipular. Mas o mais bizarro veio no fim da conversa. Ele me mostrou uma gravação de voz antiga, em que Fernanda dizia que tinha se aproximado de mim de propósito, que queria minha confiança desde o começo, porque eu sabia demais sobre o irmão. Ela só me odiou tanto porque não conseguiu te controlar como controlava os outros, ele explicou. Aquilo doeu mais do que qualquer traição. Eu percebi, enfim, que minha maior vitória não foi ter exposto a Fernanda ou Caio. Foi ter sobrevivido a alguém que tentou me destruir emocionalmente, silenciosamente. E mesmo com todos os danos, eu ainda estava ali, em pé. Forte. Mais esperta do que nunca. Bloqueei tudo relacionado a ela da minha vida. Redes sociais, notícias, lembranças. Não precisava mais da presença dela, nem da dor que causou, porque, no fundo, ela já estava enterrada, socialmente, emocionalmente e simbolicamente. Viver bem, no final, era a maior e mais silenciosa vingança. E se você assistiu até aqui, já sabe o que fazer. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa história com alguém que precisa entender que nem toda guerra é vencida com gritos. Às vezes, a vitória vem no silêncio. E a vingança, no olhar de quem segue em frente sem olhar para trás.